disse: abre a minha palavra que eu vou te mostrar. Aleluia. E o que Deus tem para falar é muito rápido e simples, você vai entender. No livro de Hebreus, capítulo 5, apenas 3 versículos. Aleluia. Hebreus, capítulo 5, apenas 3 versículos. E eu sei que em meio a essas palavras você vai se encontrar com o que o Senhor Jesus vai falar aqui. Aleluia. Hebreus, capítulo 5, versículo, a partir do versículo 7, o versículo 8 e o versículo 9, que diz assim: o qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que não podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Aleluia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Louvado seja o nome do nosso Deus. O Senhor Jesus, Ele conhece a mim e você. Foi a primeira coisa que o Espírito Santo disse: você vai dizer que eu conheço o deitar e o levantar de cada um que adentrou por estas portas. E é você que muitas vezes não veio à casa do Senhor, mas está ouvindo. Deus, Ele conhece o teu deitar e o teu levantar. E Ele sabe que mesmo você estando dentro da tua casa, a palavra do Senhor vai ao teu encontro, porque Ele é um Deus que sabe todas as coisas. Anda na basúria. Estou falando de quem tem experiência. Estou falando de quem conhece, de quem sentiu na pele, de quem sabe o que você sente e o que você passa muitas vezes. O qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Aleluia. Deus sabe o que você tem. Deus sabe que por mais que você diga: não, está tudo bem, está tudo tranquilo, não tenho medo. Jesus sabe que você chegou aqui em busca de um socorro. Ele sabe que você buscou resposta. Você tem batido em muitas portas, mas o Senhor te diz nesta nesta noite: até hoje bateste nas portas erradas, porque o dono da porta é Deus. É Ele quem faz, é Ele quem manda, é Ele quem determina. O Senhor Jesus, que Ele simplesmente, no momento que Ele estava para enfrentar um momento difícil, Ele clamou, Ele suplicou a quem o podia o livrar da morte. Mas o Senhor Deus não o livrou. O Senhor Deus sabia que Jesus tinha que pagar aquele preço para que hoje, né, irmã Roberta, pudéssemos estar aqui enaltecendo o nome deste Deus. Sabe por que você está sentado aqui? Sabe por que aquele jovem entrou por estas portas e entregou a vida dele a Jesus? Porque Deus sabia por onde ele tinha andado, e o Espírito Santo dele o pegou pela mão e o trouxe para este lugar. E ele chegou neste lugar graças às vossas súplicas e às vossas orações. Quando você dobra o seu joelho e diz: Senhor, abençoa aquela vida que está angustiada, que está sem rumo, sem destino, nessa Angélica. E quando você apresenta ao sumo sacerdote, ele sabe, porque através dele as tuas orações chegam na presença de Deus. Aleluia. E ainda, quando Jesus estava naquele momento temeroso, oferecendo com grande clamor e lágrimas as suas orações e súplicas. Orar é falar com Deus. Conta para Deus o que você está necessitando. Conta para Deus o que você precisa. Pode ser a mínima coisa. É a
a tão sonhada formatura. É a porta que está já com aviso. Deus é um Deus que tem uma caneta, escreve. E quando Ele determina, não tem ninguém que possa revogar o que Deus já tem decretado. Quando o Senhor chama o Senhor Jesus neste, Ele se entregou no seu sacrifício suave por nós. Chegou um momento difícil, antecedendo a sua morte. E Ele começou, aleluia, sabendo que iria padecer. Ele começou a clamar com lágrimas, orações e súplicas. Súplica é aquela oração que vem do fundo da nossa alma. Sabe quando você de repente diz: olha, não tem mais jeito, não tem mais para onde ir, e você vai suplicar a Deus. Não existe nada em que você, da mesma forma que Jesus fez, sendo Ele Deus Todo-Poderoso, mas na posição de sumo sacerdote, Ele se entregou para padecer por mim e por você. E o Senhor Deus dos altos céus ouviu o clamor, mas não foi para o livrar da morte, daquilo que esperava. Porque Ele disse: eu preciso ser exemplo para o meu filho, que um belo domingo vai estar na minha casa enaltecendo o meu nome. Aleluia. E o Senhor Jesus, Ele adquiriu, através das suas orações, lágrimas e súplicas, forças que Deus concedeu, para que Ele passasse naquele momento erguido, convicto de que Deus dos altos céus o daria forças para passar por aquele momento. E hoje estamos todos nós de posse de vitória, porque Jesus derramou na cruz do Calvário o seu sangue carmesim, que purificou os nossos pecados. Em Jesus fomos justificados. Jesus sabe que você é falho. Jesus sabe que somos falhos, que tememos. Mas ore a Deus, clame a Deus, peça para Ele que Ele vai estar com você todo momento que você tiver que passar. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Aleluia. Sabe, Deus está falando para você, filho, filha do Deus Altíssimo que chegou neste lugar. Da mesma forma que Ele cuidou do nosso amado irmão, que estava para enfrentar um momento difícil, Deus está com você neste momento que você está enfrentando hoje. Ele não te abandonará em momento algum, pois Ele não abandonou Jesus. E Jesus manda dizer na direita: não abassuria, não desista. Eu venci, você também vai vencer. Não abassuria. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Jesus clamou com lágrimas, Ele suplicou. Deus dos altos céus deu forças, e o nosso Jesus venceu com um exemplo para que hoje não venhamos a retroceder. Mesmo que a enfermidade bata a nossa porta, mesmo que o desemprego esteja sinalizando que está para vir, mas você diz: em nome do Senhor Jesus, eu vou continuar servindo e servindo a este Deus. E quando